Olá, tudo bem com você? Bem-vindo a mais uma aula de história! Hoje o Diário da Vida vai te levar até Viena, a capital da Áustria, simplesmente eleita mais uma vez como o melhor lugar do mundo para se viver. Mas por que será que isso aconteceu? Que lugar é esse? Onde que é? O que que tem lá? Como que é esse lugar? Qual que é a história desse lugar? Como que tudo começou? Qual que é a origem? O que que já aconteceu nesse lugar? O que que existe? Como que é viver lá? Por que lá é o melhor lugar de se viver? O que que tem lá que não tem nos outros lugares do mundo? Viena também é a capital da música clássica e erudita. É a cidade dos músicos. Muitos músicos importantíssimos que deixaram seu nome na história viveram em Viena. E é também uma das cidades mais bonitas do mundo. Você vai conhecer Viena através de várias imagens que estarão passando por aqui durante este vídeo. E vai ter mais uma aula de história, conhecendo toda a história completa desse lugar, desde como que tudo começou. Como que Viena se tornou o melhor lugar de se viver? Quais são as curiosidades? Como que é a cultura desse lugar? Quais as características, as religiões que existem lá? O Diário da Vida está te levando para mais uma viagem, para mais uma aula de história. Como outras que nós já vimos por aqui, nesses outros vídeos que estão cruzando aqui nessa tela neste momento. Todos esses vídeos que nós já temos aqui no canal estão disponíveis para você assistir. Todos eles contêm aulas de história, que você revive a época da escola, daquelas aulas sobre os lugares do mundo, sobre as guerras, sobre os reis, sobre aquelas histórias de batalhas, de revolução, de conquistas de territórios. É uma viagem no tempo também. E que você reaprende muitas coisas. É importante a gente ter esse conhecimento, aumentar esse conhecimento, saber sobre uma cultura diferente que existe, aprender coisas novas. E nesses vídeos você pode conferir muito conteúdo destes. E se essa é a sua primeira vez aqui no Diário da Vida, eu sou a Vanessa. E te convido a se inscrever nesse canal, a compartilhar com outras pessoas que também gostam desses assuntos, a conhecer o Diário da Vida através de muitas playlists diferentes que nós temos por aqui. Tem temas para todos os gostos. Aqui a gente fala sobre as verdades da vida. Então tem vídeos sobre religião, sobre doença, sobre sonhos, sobre intuição, sobre muita coisa relacionada ao espiritismo, muita coisa relacionada a sonhos, muitas reflexões sobre a vida, sobre se conhecer melhor, sobre autoconhecimento, motivação, sobre intuição, sensibilidade, aqueles tipos de temas que todo mundo gosta de saber sempre um pouco mais. E nós temos um pouco de tudo isso aqui no canal e sempre estamos trazendo mais conteúdo relacionado a esses temas e a outros também. Depois que você conferir esse vídeo aqui até o finalzinho, você entra aqui e conheça todas essas playlists, todos esses conteúdos que já estão disponíveis para você assistir. E deixa o seu gostei, deixa o seu comentário, que é muito importante para a construção desse canal, nos contando o que você gostaria de encontrar por aqui. Então vamos logo ao nosso vídeo de hoje, porque a história é longa, temos muitas coisas para falar sobre Viena, uma das cidades mais bonitas do mundo. O melhor lugar para se viver no mundo. E você vai saber o porquê disso assistindo esse vídeo até o finalzinho. Então vamos ao vídeo de hoje. Já vai deixando o seu comentário. E vamos conhecer mais um lugar incrível que existe no mundo. Viena é a capital da Áustria, que é um país da Europa Central e é um dos 9 estados austríacos. Localizada no nordeste da Áustria, na extensão leste dos Alpes, na Bacia de Viena, com quase 2 milhões de habitantes. É a cidade mais populosa da Áustria, contando ainda
com 2.600.000 de habitantes em sua região metropolitana, o que equivale a cerca de um quarto da população total do país. Viena é ainda a sétima maior cidade da União Europeia e a segunda maior cidade de língua alemã no mundo, depois de Berlim. Devido à sua importância política internacional, Viena está entre as cidades globais do mundo. Viena foi durante séculos a capital imperial da Casa de Habsburgo e, assim como a capital do Sacro Império Romano Germânico, serviu também como capital do Império Austríaco, além de ter sido uma das duas primeiras cidades da Áustria-Hungria, como um centro cultural e político da Europa. Chegou a ser a quinta maior cidade do mundo, atingindo mais de 2 milhões de habitantes por volta de 1910. O centro histórico de Viena, que é caracterizado como o local de reinado dos Habsburgos, bem como o Palácio de Schönbrunn, são reconhecidos pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO, como Patrimônio da Humanidade. A Catedral de Santo Estevão, ao lado da Riesenrade, e outras atrações são reconhecidas como um dos edifícios mais altos da cidade e do centro da igreja metropolitana. Viena é uma cidade com uma elevada qualidade de vida. No estudo internacional do Marcer de 2015, a qualidade de vida foi comparada com base em 39 critérios, tais como fatores políticos, econômicos, sociais e ambientais, em 230 cidades em todo o mundo. Viena ocupou o primeiro lugar pela 7ª vez consecutiva e agora, em 2024, foi novamente eleita a melhor cidade do mundo para se viver, no que diz respeito à qualidade de vida. Também está colocada como uma das cidades mais ricas do mundo e atrai mais de 12 milhões de turistas por ano. Então, esse é um breve resumo do que é hoje Viena. Mas o que aconteceu ao longo da história para tornar este lugar tudo o que ele é hoje? Vamos à história, desde a origem, de como que tudo isso começou. Evidências arqueológicas mostram que já no Paleolítico, pessoas habitavam constantemente a região de Viena. E a partir do período Neolítico, a bacia de Viena foi habitada continuamente. A partir da Idade do Bronze, houve na região várias cremações, mas também traços de liquidação. No século I, os romanos ocuparam a região onde hoje está o centro da cidade de Viena, na época chamada de Vindobona, perto do rio Danúbio, onde um acampamento militar, Castro, conectava os civis com a cidade para proteger a fronteira da província de Panônia. Ainda hoje é possível ver nas ruas do primeiro distrito o curso do muro e as ruas do acampamento. Os romanos permaneceram até o século V na região. O acampamento legionário romano ficava bem a leste do Império Romano do Ocidente e, portanto, era parte da área explorada pelas migrações bárbaras. No período medieval, Viena estava quase limitada ao Berghof, onde se realizava a viticultura. A primeira menção da Idade Média foi feita em 881, nos Anais Salzburgo, onde Apud-Venium realizou uma batalha contra os magiares, embora não esteja claro se foi na cidade ou na bacia de Viena.
Com a vitória do rei franco Otão I ao longo dos Magiares, em 955, na Batalha de Lechfeld, o desenvolvimento de Viena, bem como da Áustria, se iniciou. No ano de 976, o Marquês de Bebenberga utilizou-se da Marca Oriental para instituir o território austríaco na fronteira com a Hungria. No século XI, Viena já era um importante centro comercial e em 1155 o rei Henrique II fez da cidade a sua capital social. Apenas um ano depois, a Áustria tornou-se o Privilegium Minus ao Ducado de Viena e assim a residência do duque. Após a conclusão da Terceira Cruzada, o rei inglês Ricardo I, em seu retorno à Inglaterra por volta de 1192, foi capturado e preso perto de Viena, agora no terceiro distrito, em Dürnstein. Com o resgate exuberante do rei inglês, este passou a financiar a primeira grande expansão da cidade em 1221. Viena era tida como a segunda cidade do Ducado da Áustria-Enns. Em 1212, a cidade e os direitos básicos conferidos. Os comerciantes que passaram por Viena colocaram os seus bens para venda na cidade, permitindo que Viena tivesse relações comerciais externas, especialmente ao longo do rio Danúbio e de Veneza, o que fez com que ela passasse a ser considerada uma das cidades mais importantes da área do Império. No século XIII, Viena esteve sob a ameaça do Império Mongol, que se estendeu por grande parte da Rússia e China atuais. No entanto, devido à morte de seu líder, Ogedai Khan, os exércitos mongóis recuaram da fronteira europeia e não retornaram. Durante a Idade Média, Viena foi a sede da Casa de Babenberga e, em 1440, tornou-se a cidade da residência da dinastia Habsburgo. A cidade viria a se tornar a capital do Sacro Império Romano e em centro cultural de artes e ciência, música e gastronomia. Foi ocupada pela Hungria entre 1485 e 1490. Nos séculos XVI e XVII, os exércitos otomanos foram barrados 2 vezes fora de Viena. Em 1529, aconteceu o Cerco de Viena e em 1683 houve a Batalha de Viena. Em 1679, a peste bubônica atingiu a cidade, matando cerca de 1/3 de sua população. Com a vitória de Rodolfo I em 1278, Otakar II da Boêmia começou o domínio dos Habsburgos na Áustria. Entre os luxemburgueses, Praga era a capital imperial e Viena ficava sobre a sua sombra. Grandes conquistas foram obtidas por Rodolfo IV, que levantou a sua riqueza através de uma política econômica prudente. 2 decisões lhe renderam o apelido de fundador: a fundação da Universidade de Viena em 1365 e a construção da nave gótica de Santo Estevão. Entretanto, as intensas disputas de herança sobre os Habsburgos trouxeram não só muitos problemas, mas também um declínio econômico. Em 1438, após a eleição do Duque Alberto II da Germânia, Viena passou a ser a residência do rei dos romanos, do Sacro Império Romano, mesma época na qual os judeus vieneses foram expulsos ou mortos nos anos de 1421 a 1422. Em 1469, a cidade emergente tornou-se a sede do bispo e assim ganhou a Catedral de Santo Estevão.
na era de Frederico III. Viena não pode garantir a paz contra seus adversários, principalmente as gangues de mercenários. Finalmente, em 1556, Viena era o assento do imperador, depois que a Hungria e a Boêmia foram adicionadas aos domínios dos Habsburgos. A partir de 1551, os ensinos de Martinho Lutero levaram a uma grande adesão ao protestantismo. No entanto, o rei Fernando I ajudou a promover a recatolicização da cidade, trazendo os judeus a Viena e adquirindo grande influência entre as pessoas. Os jesuítas fundaram uma faculdade, a Universidade de Viena. Foi transferida para eles e eles praticaram a censura de livros vindos de fora, trazendo a cidade para o ponto de partida da Contra-Reforma no Sacro Império Romano, cuja principal representante foi Melchior Calesi, bispo de Viena por volta de 1600. A guerra religiosa levou à brutal desapropriação e expulsão de protestantes que viviam tanto em Viena quanto na Áustria. Em 1529, em Viena, pela primeira vez, foi sitiada pelos turco-otomanos, sem sucesso. A fronteira entre Habsburgos, o Império Otomano, a parte da Hungria, foi de quase 200 anos, apenas cerca de 150 quilômetros a leste da cidade, o que deixou seu desenvolvimento bastante restrito. No entanto, Viena possuía modernas fortificações. Essas fortificações, que compunham a maior parte do trabalho da construção até o século 17, protegeram a cidade por 2 meses, até que o exército turco, por causa da chegada do rei polonês João III, que aliviou o cerco do exército turco em Viena. Esse foi o início da insistência final do Império Otomano na Europa Central. Como resultado, começou um boom na área da construção e a cidade floresceu. Muitos palácios foram construídos já usando a influência barroca. Alguns dos arquitetos notáveis desta época foram Johann Bernhard Fischer von Erlach e John Lucas von Hildebrandt, sendo que o primeiro foi o mais influente do período. O boom da construção também espalhou-se para fora da cidade. Desde 1704, os subúrbios tinham o seu próprio modelo de construção, com um amplo sistema de montagem interna. Após os cortes financeiros feitos devido a grandes epidemias de peste em 1679 e em 1713, a população cresceu de forma constante. Naquela época, as primeiras fábricas foram estabelecidas, a primeira delas no Leopoldstadt. Desenvolveu-se um sistema de esgoto e limpeza urbana, além das condições sanitárias que foram melhoradas. Viena logo tornou-se um importante centro cultural europeu, que culminou na música do período clássico vienense. Haydn, Mozart, Beethoven e Schubert foram grandes nomes que viveram nesse lugar. No período das guerras napoleônicas, Viena foi por 2 vezes, em 1805 e 1809, ocupada pelas tropas de Napoleão Bonaparte. E em 1804 foi feita a capital de um novo estado, o Império da Áustria. Em 1806, o Sacro Império Romano foi extinto e Viena tornou-se a sede do proclamado Império Austríaco. Depois de derrotar Napoleão, a cidade foi tomada e entre 1814 e 1815, o Congresso de Viena restabeleceu-se, ordenando a situação política na Europa. A Revolução Francesa teve um impacto em Viena. Em 13 de março de 1848, a Revolução obrigou o chanceler Clemens Wenzel von Metternich
Metternich a renunciar em 6 de outubro, estourando em seguida a insurreição de Viena de outubro de 1848. Os militares do Império acabaram por sair vitoriosos contra os democratas. Os cidadãos de Frankfurt, liderados pelo democrata Robert Blum, retiraram-se e Blum foi executado. Em 1850 começou a primeira fase de expansão da cidade pelos subúrbios. Assim, a localização das ilhas Danúbio e Leopoldstadt foram incorporadas. A partir de 1858, as muralhas da cidade foram derrubadas e, em seu lugar, o anel viário foi construído, alinhado com edifícios monumentais. A partir do estilo anel viário, Viena é arquitetonicamente influenciada decisivamente. Desta vez, culminou na Exposição Mundial de 1873. Depois da grande enchente de 1830, foi realizada uma regulação no rio Danúbio. Entre 1868 e 1875, o braço que levou ao interior da cidade foi deixado em uma forma modificada, regulado. Ele leva o nome do Canal do Danúbio. Com o início da industrialização em Viena, a cidade experimentou um enorme crescimento da população. Os habitantes atingiram 1.870.000 no fim do século XIX e 2 milhões de habitantes em 1910. A aldeia dominada Old Viena foi substituída por um plano de desenvolvimento urbano de 4 a 6 andares de edifícios residenciais e comerciais. Isto foi acompanhado por grandes convulsões sociais, com o surgimento de uma grande classe trabalhadora e da pobreza em grandes partes da população. Reforçou-se a social-democracia. A grande classe baixa muitas vezes compartilhava apartamentos pequenos. Imigrantes de todas as partes da monarquia austro-húngara, em particular os tchecos, fizeram de Viena uma cidade cosmopolita. O prefeito mais conhecido da era imperial é Karl Lueger, um socialista cristão, que ocupou o cargo entre 1897 e 1910. Lueger promoveu a reforma municipal abrangente. Nessa época, a cidade experimentou um modernismo em sua área de destaque cultural. Viena tornou-se um centro de arte nouvelle. Na música, originou-se a segunda escola vienense de Arnold Schoenberg. Na literatura, Jung Wien promovia a transição para a modernidade. Em meio a essa atmosfera cultural fértil surge a psicanálise, fundada por quem? Por Sigmund Freud, ou o Freud, conhecido como o pai da psicanálise. A Primeira Guerra Mundial não levou ameaça imediata a Viena, mas com o aumento da duração da guerra e uma crise, poder devastador que se expressava, a cidade passou a sofrer os efeitos do conflito. Um dos maiores problemas enfrentados foi a fome generalizada. O fim da Grande Guerra resultou também no fim da Áustria-Hungria, em 30 de outubro de 1918. Em 11 de novembro de 1918, o imperador Carlos I renunciou e deixou o mesmo dia o Palácio de Schönbrunn e, portanto, saiu de Viena. Após a Primeira Guerra Mundial, muitos tchecos e húngaros voltaram para seus países ancestrais, resultando em um declínio na população vienense. Após a Grande Guerra, a Áustria ficou devastada e seus territórios tiveram que ser divididos. Nesse sentido, em 1919 surgiu a República da Áustria,
que tinha o território de Viena como um macro capital de um estado pequeno. E com a Segunda Guerra, Viena foi bombardeada pelos aliados e teve que ser dividida em 4 setores que foi governado por cada uma das potências vencedoras. Após a Segunda Guerra Mundial, os soviéticos usaram a força para repatriar os principais trabalhadores das origens tcheca, eslovaca e húngara para retornar às suas terras étnicas, para promover a economia do bloco soviético. Sobre o regime nazista, 65 mil pessoas judeus foram deportadas e assassinadas em campos de extermínio por forças nazistas durante o Holocausto. Aproximadamente 130 mil fugiram. Só em 1955 que as potências deixaram a cidade e a Áustria teve sua independência alcançada novamente. Hoje em dia, a economia de Viena é pautada nos congressos, nas sedes internacionais e no turismo. Em 2012, um relatório oficial da Statistics Áustria mostrou que mais de 660 mil, ou seja, 38,8% da população vienense tem antecedentes migrantes, principalmente da antiga Iugoslávia, Turquia, Alemanha, Polônia, Romênia e Hungria. Hoje, Viena é uma das regiões mais ricas da União Europeia. A cidade melhorou sua posição a partir de 2012 no ranking das cidades economicamente mais poderosas, atingindo o número 9 na lista em 2015. O cultivo e a produção de vinhos dentro das fronteiras da cidade tem um alto valor sociocultural. Os setores comerciais mais importantes são o comércio, 14,7% do valor agregado em Viena. Serviços científicos e tecnológicos, atividades imobiliárias e habitacionais, bem como fabricação de bens. Em 2012, a contribuição de Viena nos investimentos estrangeiros diretos da Áustria foi de cerca de 60%, o que demonstra o papel de Viena como um centro internacional para empresas nacionais e estrangeiras. Desde a queda da Cortina de Ferro em 1989, Viena expandiu sua posição como porta de entrada para a Europa Oriental. 300 empresas internacionais têm sua sede em Viena e seus arredores. A cidade abriga o Pioneers Festival, que acontece anualmente, o maior evento de startups na Europa Central, com 2.500 participantes internacionais que se realizam no Palácio de Hofburg. O Tech Cocktail, um portal online, classificou Viena em 6º lugar entre as 10 maiores cidades do mundo para startups. De acordo com o ranking anual da Economist Intelligence Unit de 2018, Viena ocupa o 1º lugar na lista de cidades com melhor qualidade de vida. E este posto se repetiu agora em 2024, basicamente devido à sua estabilidade política, ordem, limpeza, segurança e alta eficiência dos serviços públicos, assim como pela variedade de opções de educação, cultura e entretenimento. A cidade é um importante centro de música erudita, muitas vezes mencionada como a cidade dos músicos. A música é um dos legados de Viena. Prodígios musicais incluindo Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, entre outros grandes nomes, trabalharam na cidade. A arte e cultura têm uma longa tradição em Viena, incluindo o teatro, a ópera, a música clássica e as artes plásticas. O Burgtheater é considerado um dos melhores teatros do mundo de língua alemã, paralelamente à sua filial, a Akademie Theater, o Volkstheater William
e o Theater in der Josefstadt também desfrutam de boa reputação. Há também um grande número de pequenos teatros, em muitos casos dedicados a formas integradas, menos das artes do espetáculo, tais como peças de teatro ou experimentais modernos. Viena também é o lar de uma série de casas de ópera, incluindo o Theater an der Wien e o Staatsoper e o Volksoper, sendo esta última dedicada à típica opereta vienense. Concertos de música clássica são realizados em locais mundialmente famosos, como o Wiener Musikverein, a casa da Orquestra Filarmônica de Viena, conhecida em todo o mundo devido ao anual Concerto do Dia do Ano Novo, também os Concerthaus Wiener. Muitas salas de concerto oferecem concertos que visam os turistas, com destaques populares da música vienense. Localiza-se na cidade de Viena uma das maiores catedrais góticas medievais, a Catedral de Santo Estevão, um grande exemplo da arquitetura medieval que remota ao século XI, bem na Stephansplatz, Praça de Santo Estevão, tida como coração da cidade. Ergue-se um dos marcos da arquitetura gótica de Viena, a Catedral de Santo Estevão. Seu conjunto impõe, não apenas pelos 136 metros, uma das mais altas da Europa, e pelo formato. O telhado é feito em telhas coloridas, o que a difere das principais igrejas europeias. Lá dentro são a descida às catacumbas, onde estão restos mortais de membros da família Habsburgo. A cidade tem vários palácios, como o Palácio de Schönbrunn, mandado construir por Leopoldo I em 1696 e foi sendo aperfeiçoado pela Imperatriz Maria Teresa até ao seu atual estilo rococó. Era utilizado como residência de verão da família Habsburgo. São cerca de 1.400 aposentos espalhados pelo local. Alguns deles estão abertos à visitação e é possível conhecer um pouco do estilo de vida imperial, em cômodos que conservam mobília, tapeçaria e outros objetos da época. Seus jardins são magníficos, especialmente se visitados na primavera ou verão, quando estão floridos. A Casa de Ópera de Viena, ela foi erguida no século XIX. Foi inaugurada em uma apresentação de ninguém menos que Mozart. O lugar é conhecido como uma das óperas mais importantes do mundo e recebe cerca de 300 apresentações por ano, entre concertos e balés. Ela foi bombardeada durante a Segunda Guerra Mundial, mas reconstruída anos depois. Hundertes Wasserhaus. Este conjunto residencial chama a atenção pelas cores e formatos surpreendentes dos edifícios, fugindo do clássico da arquitetura da cidade. A obra tem 52 apartamentos construídos em linhas irregulares, cores vivas e árvores que crescem do telhado. Donauturm, embora seja um pouco afastada do centro de Viena, a Donauturm, ou Torre do Danúbio, é capaz de oferecer uma visão espetacular da capital da Áustria. A estrutura é a mais alta do país, com 252 metros de altura, além do mirante, de onde é possível observar boa parte da cidade. A torre conta com um restaurante giratório, uma excelente opção para quem busca experiência culinária diferente. A cidade de Viena é cortada pelo, ao norte, rio Danúbio, que é um dos maiores símbolos da cidade e de essencial importância para a economia vienense. No rio Danúbio encontra-se a Torre de Danúbio. E as religiões de Viena, hein? Quais são as religiões que existem lá?
De acordo com o censo de 2011, mostrou que 41,3% são católicos, 31,6% sem religião, 11,6% muçulmano, 8,4% ortodoxos, 4,2% protestante e 2,9% outras religiões. Existem membros de várias comunidades muçulmanas, principalmente devido ao influxo da Turquia, Bósnia, Herzegovina e Kosovo. Também tem membros das igrejas ortodoxas orientais, a maioria sérvios, testemunhas de Jeová ativas e judeus. Também tem adeptos do espiritismo, com até um centro espírita que tem na cidade. Os cristãos austríacos são obrigados a pagar uma taxa de filiação obrigatória, calculada pela renda, cerca de 1%, à sua igreja. Este pagamento é denominado Kirchenbeitrag, que significa contribuição eclesiástica, ou seja, para a igreja. E outras curiosidades sobre Viena. Uma comida típica da cidade é o Schnitzel, que é, na verdade, um grande bife de frango à milanesa empanado, que servem com um limão junto e geralmente vem acompanhado de batata ou salada. A cidade disponibiliza bicicletas para o uso dos habitantes locais e também dos turistas. O sistema é eficiente e as bikes são bem novas. A primeira hora é gratuita, mas exige-se o número de um cartão de crédito. Dá para pegar e devolver em vários pontos da cidade, que dispõe de vasta malha de ciclovias por toda parte. As pessoas andam bem vestidas e elegantes pelas ruas, de forma fashion e atual, mas sem exagero. Em Viena, gostam de usar peças de mobiliário urbano bem inusitadas e criadas por designers renomados, como os bancos diferentes encontrados na frente de museus ou em praças. Alguns parques e praças pequenas disponibilizam cadeiras de sol para o pessoal sentar na grama, conversar e ler. A cidade é limpíssima, ampla, toda arborizada e com canteiros floridos. Cachorros podem andar no metrô e ônibus, desde que estejam de focinheira. É uma cidade pet-friendly, com muitos parques. É possível entrar com os bichinhos até dentro das lojas. A capital da Áustria é o lar de inúmeras equipes de futebol. Os mais conhecidos são os clubes de futebol Fußball Club Áustria Wien, Sport Club Rapid Wien e o First Vienna Football Club de 1894. Cedia todos os anos o campeonato austríaco de futebol. E esta é Viena, simplesmente o melhor lugar de se viver no mundo. Você está assistindo até aqui? E aí? Clica aqui no gostei se você está assistindo esse vídeo até aqui, até nesse momento. Dá esse apoio para o canal, porque esse tipo de vídeo demora muito para ser produzido, para ficar todo bonitinho assim do jeito que você está vendo. Dá muito trabalho para fazer tudo isso sozinha, demora aí umas 2 semanas entre roteiro e a produção final da edição. Então clica no gostei, deixa um comentário com uma sugestão, com o que você achou, com a tua opinião sobre este vídeo. E assim você conheceu Viena, uma bela cidade, com suas características, suas peculiaridades, a sua história toda. É mais um lugar do mundo que você conhece aqui, através do Diário da Vida. E você pode conhecer os outros lugares que nós já temos vídeos por aqui sobre Paris, Verona, Finlândia, Pensilvânia, e que você pode conferir. Você pode assistir, cada vídeo traz assim uma aula de história, onde você aprende muitas coisas interessantes sobre a história do mundo, sobre esses lugares, as coisas que um dia já aconteceu por lá, sobre as culturas, são culturas diferentes que existem em outros lugares.
E é sempre importante ter um conhecimento sobre essas coisas diferentes. Isso agrega ainda mais valor ao nosso conhecimento, à nossa cultura. Então agora, depois que você deixou aqui, ó, o seu gostei, o seu comentário nesse vídeo, com a sua opinião ou a sua sugestão, você entra aqui no Diário da Vida e conhece os outros conteúdos que nós temos por aqui. Conheça as playlists que nós temos com vários temas diferentes. Conheça os outros vídeos sobre os outros lugares do mundo que nós já temos por aqui. Se inscreve, compartilha com outras pessoas que também gostam desses conteúdos. Fica aqui, conheça esse canal que é feito para você. Deixa o seu comentário nos vídeos com suas sugestões para outros vídeos, coisas que você gostaria de encontrar por aqui. E fica sempre por aqui, de olho, todas as semanas tem novidades. Logo você pode encontrar por aqui outro vídeo sobre um outro lugar do mundo que existe por aí. E que você também pode gostar muito de saber. Mais uma aula de história com muitas coisas interessantes que você pode aprender sobre outras culturas diferentes. E muito obrigada por você ter assistido todo esse vídeo. Obrigada pela sua companhia. Muitos beijos em sua alma. E até o próximo vídeo.